Cordial boa noite, estimada congregação. Como vocês podem ver, nós vamos iniciar mais um culto ao vivo, então, neste domingo. Assim como a gente tem feito em todos os domingos, sempre às 19 horas, nas lives aqui no Facebook. Fica gravado aqui e mais tarde, em seguida, a gente já sobe o vídeo lá no YouTube para encaminhar o link para o pessoal que não tem acesso ao Face. A todas as famílias, a todas as pessoas que estão acessando aí, fica o nosso agradecimento, nosso muito obrigado a todos vocês. Pastor, boa noite. Boa noite. Qual que é a temática do culto de hoje? Antes de responder a pergunta, eu quero também saudar a todos aí que estão nos acessando, nos assistindo, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos que também nos dão a honra de estarem conosco nesse momento. E voltando então à questão da pergunta, a temática, ela gira mais ou menos em torno daquelas leituras que a gente já fez uma exposição durante a semana, mas mais especificamente em nossa mensagem, nós queremos procurar trazer uma certeza em cima das grandes dúvidas que pairam sobre nós, principalmente diante das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então é buscar uma certeza no meio das muitas e muitas perguntas que nós temos no nosso dia a dia. Essa é mais ou menos a temática da nossa mensagem de hoje. Então tá, então agora nós vamos iniciar o nosso culto com o hino Graças Dou. Pelo bem que revelou.
Queremos então dar início a esse nosso culto, como filhos de Deus que somos, e a Ele queremos prestar o culto. Nós também invocamos a sua presença aqui entre nós, o nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Como eu disse, o nosso culto, ele é prestado e direcionado ao nosso Deus. É um momento que nós queremos ter de comunhão com o nosso Deus. Mas todos nós sabemos que existem empecilhos que impedem, muitas vezes, a nossa presença diante de Deus e também impedem ou atrapalham a presença de Deus em nossa vida. Isso se chama pecados. E nós, então, sabedores de que somos pecadores, quero convidar a todos, aí nos vossos lares, a humildemente confessar ao nosso Deus todos os nossos pecados, demonstrando com isso a nossa confiança neste Deus e a certeza de que a nossa confissão não será em vão, mas certamente teremos o perdão do nosso Deus. Por isso, então, convido a todos a confessarmos os nossos pecados. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, grandes pecadores, te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecados contra ti, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando o teu perdão, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso amado Pai Celestial, realmente teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Das leituras do culto de hoje, nós vamos destacar aqui a leitura do Evangelho, onde nós temos uma maravilhosa promessa do nosso Salvador Jesus Cristo, de não nos deixar sozinhos e abandonados, mas nos conceder alguém que esteja sempre conosco e principalmente nos orientando e nos fazendo lembrar constantemente todos os ensinamentos de Jesus. E este trecho, essa leitura se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, de onde nós lemos os versículos de 15 a 21. O texto, ele diz o seguinte: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo
que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada por meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Esta é a leitura do Santo Evangelho do 6º domingo de Páscoa. Nós queremos então, nesse momento, fazermos a nossa meditação sobre o nosso tema que nós colocamos agora há pouco, e o texto bíblico que nos vai servir de meditação, ou melhor, de orientação para essa mensagem, não é a do Evangelho propriamente dito, mas do Salmo que serviu como introito para o nosso culto de hoje, Salmo 66, versículos 8 a 20. E eu destaco então para esse momento o versículo 12 do Salmo 66. Mas mesmo assim eu gostaria de ler todo o trecho, porque ele mostra e fala a respeito da grande fidelidade que Deus tem e também de como Deus nos auxilia e nos sempre coloca em lugares seguros. O texto do introito diz o seguinte: que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste pesadas cargas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados, e te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar, oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvarei com hinos, mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Essas então são as palavras do nosso salmo introdutório, e dele, como eu disse, tiraremos a base para esse momento de meditação, que é o versículo 12, onde o salmista escreve: deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Que o bondoso Deus nos acompanhe e abençoe também este nosso momento de meditação. Há um provérbio japonês que diz: pouco se aprende com a vitória, mas muito com a derrota. E também dizem os mais entendidos, os mais vividos dos nossos tempos, que algumas grandes virtudes são produzidas em nossas vidas quando a vitória não acontece. E essas grandes virtudes que acontecem, ou que são produzidas quando as vitórias não acontecem, nós destacamos em especial aqui 3. A humildade, o reconhecimento da nossa fragilidade e o aprendizado de que nem tudo está sob o nosso controle. São as grandes virtudes que as derrotas nos ensinam. Derruba o nosso orgulho,
demonstra claramente e transparente a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante dos obstáculos e nos ensina e nos mostra claramente que nem tudo está sob o nosso controle. Isso gera, então, exatamente aqueles grandes porquês da vida. Por quê? Por exemplo, a minha empresa faliu. Por quê? Não consegui vaga naquele concurso ou naquela faculdade depois de ter estudado tanto. Por quê? Fui despedido do meu trabalho, local de onde eu tirava o meu ganha-pão. Por quê? O meu relacionamento amoroso fracassou. Por que tantos conflitos na minha família? Por que a minha saúde está tão fragilizada? Qual é o porquê que tira o meu sono e a minha paz? Por quê? Talvez esta seja a pergunta do momento. Por que estamos enfrentando esta pandemia? Parece que ninguém se preocupa, ninguém faz nada com isso e os porquês estão todos aí. Isso não é novidade dos nossos tempos. Olhando o Salmo 66, mais especificamente o nosso texto, Davi, ele expõe um certo lamento. E por que não dizer perguntas? O salmista, ele deixa escrito e muito claro a sua dor e a sua dificuldade ao passar por provas. Ele fala em passar pelo fogo, ele fala em ser pisado pelos seus inimigos, ele fala em ter que passar por águas profundas, colocando em risco a própria vida. E nós, olhando para os nossos dias, talvez alguém possa dizer, mas o que aconteceu com o salmista está acontecendo exatamente comigo, e tantas vezes acontece isso comigo. E se nós olharmos um pouco antes, o próprio Salvador Jesus Cristo também passou por provas duríssimas e sentiu no corpo e na alma toda a dor e todo o sofrimento nos momentos finais da sua obra redentora, quando ele lá no alto da cruz, abandonado por tudo e por todos, sente-se também abandonado pelo próprio Deus e pergunta: meu Deus, por que me abandonaste? O próprio Jesus tem os seus porquês, segundo, é claro, a sua natureza humana. Mas o certo é que as provações, as dificuldades, elas fizeram, fazem e farão parte de toda a nossa existência. Em meio a elas, no entanto, podemos lembrar que nós, graças a Deus, temos um Salvador, que foi provado muito mais do que nós fomos e talvez seremos provados, que enfrentou todas as dificuldades possíveis e chegou ao final vitorioso. E tudo isso ele sofreu por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos porquês. Porque as coisas não acontecem porque nós não temos a humildade suficiente para reconhecer a nossa fragilidade e também reconhecer que nós não estamos no controle de tudo e daquilo que acontece. A Ele, graças a Deus, podemos recorrer e nos achegar com toda a confiança
e expor diante dele todos os nossos lamentos, todos os nossos porquês, e em meio a todas estas perguntas, o salmista finalmente, ele nos anima, dizendo que depois de ter sofrido as provas que passou, sendo pisado pelos inimigos, provado pelo fogo, passado por águas profundas, ele diz: mas agora tu nos trouxeste para um lugar seguro. Isso é o que Deus conquistou para cada um de nós lá na cruz. Em tempos turbulentos, como o que Davi passou, e eu tenho certeza, turbulentos que nós também passamos em nossa vida, em vários momentos, sem dúvida nenhuma, pensamentos de dúvidas nos assaltam. E muitas vezes até é comum pensar que até Deus nos esqueceu. Quanta gente, por exemplo, nos dias de hoje, neste mundo afora, está perguntando: onde está Deus que não vê a situação que nós vivemos? Será que Deus simplesmente se esqueceu de nós? Nós temos que lembrar, no entanto, que quando nós fomos batizados, nós fomos recebidos como filhos e filhas de Deus. Isto significa que nós temos um Pai que é maior do que todos os pais. Isso significa que nós temos um Deus que jamais nos abandona. Como o próprio Cristo diz no Evangelho que nós acabamos de ver: eu não deixarei vocês sozinhos, eu voltarei. Enquanto eu não voltar, eu vou deixar com vocês na companhia do Espírito Santo. Deus jamais vai nos abandonar. E o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele coloca o quão grande é o amor de Deus quando ele compara o seu Pai conosco que somos pais, quando ele diz: por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o seu Espírito Santo para quem lhe o pedir. E é exatamente este Espírito Santo que vai nos dar condições e capacidade para lembrar que nesses momentos difíceis nós temos ensinamentos maravilhosos da parte de Jesus. Deus nos ama, Deus nos defende, Deus nos ampara. Por isso é que nós podemos dizer e afirmar que épocas difíceis são tempos especiais em que nós temos que provar a nossa resistência e assumir o nosso compromisso de nos afirmar cada vez mais na nossa fé e na nossa confiança em Deus. Em contraposição a todas essas dificuldades, nós também lembramos que nós temos algo muito maior do que todas essas dificuldades, esta dor e esse sofrimento. Nós temos uma esperança que nos move, uma esperança que nos encoraja, uma esperança que nos dá forças diante das situações de sofrimento. Nós temos uma esperança de que sempre é possível melhorar. E isso nos ajuda a passar pelas dificuldades, porque as dificuldades que nós enfrentamos neste mundo são apenas deste mundo, mas isso vai passar, isso vai melhorar. Viver com esperança é muito bom. E a pergunta é, agora para nós, qual é a nossa esperança? Esperança de que nós, a partir do momento em que nós tornamos filhos de Deus, não vamos mais sofrer? Não, não é esta esperança que nos deve mover. Porque a dor e o sofrimento são consequências dos nossos pecados, da nossa falta de humildade, de aprendizado,
daquilo que Jesus nos trouxe. A nossa esperança será aquela de realizar todos os nossos sonhos neste mundo. Isso também não teria valor nenhum, porque este mundo vai passar como nós também vamos passar um dia. Portanto, a nossa esperança é a certeza do povo de Deus. E a certeza do povo de Deus é de algum dia estar eternamente na presença de Jesus, do nosso Deus, face a face, lá nos céus, onde com certeza nós vamos reencontrar todos aqueles que aqui conosco foram fiéis ao Salvador Jesus Cristo. Eles estarão lá e nós vamos então finalmente nos reencontrarmos com Ele. Essa é a esperança que nos deve mover, a esperança que nos dá forças para seguir em frente, apesar das dificuldades, da dor e do sofrimento. Deus, como guiou o salmista, vai nos guiar e nos colocar num lugar seguro. A ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos enche desta esperança e nos dá a certeza de que também nós um dia vamos ressuscitar. Porque afinal de contas Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para o nosso perdão. Portanto, se Jesus venceu a morte e o pecado, nós também, como diz Paulo, somos mais do que vitoriosos. E esta nossa vitória pela fé passa pela vitória de Jesus Cristo. Como podemos explicar esta esperança? Racionalmente não tem como explicar a esperança que nós temos. Porque fé é algo que está para o futuro, que aponta para o futuro. É certeza de coisas que estão lá na frente. A convicção de que existem coisas preparadas para nós por Deus, mas que nós não vemos, mas um dia vamos viver. Então, não é racionalmente, não é possível explicar a nossa esperança, a nossa certeza. Mas, pela fé, que o próprio Deus implantou em nossos corações, e pela ação e a presença do Espírito Santo em nós, é que nos leva a olhar para o futuro, com a certeza de que um dia, nós, juntamente com o nosso Salvador e com o nosso Deus, estaremos lá onde Deus tem preparado coisas maravilhosas para aqueles que o amam. Portanto, mesmo em meio às dificuldades, podemos seguir com segurança a nossa vida, certos de que Deus nos ampara, nos guia e nos conduz e nos leva em segurança através deste vale de lágrimas até chegar junto com Ele. Quando as pessoas ao nosso redor nos abandonarem, podemos ter a certeza de que Deus jamais vai fazer isso. O profeta Isaías, ele diz, mesmo que uma mãe venha separar-se de um filho, venha abandonar o seu filho, o que já é praticamente impossível, Deus diz, eu jamais farei isso com os meus filhos. Cabe-nos, portanto, explicar, falar e testemunhar, para que mais pessoas possam ter esta mesma esperança e esta mesma certeza que nós temos. Em Cristo sempre haverá esperança, paz, perdão, vida e salvação. Amém. Eu quero concluir esse momento devocional com uma oração. Por isso, então, convido a todos a nos elevarmos ao nosso Deus. Querido Pai, que bom saber que em Ti temos segurança em meio aos problemas e perguntas da vida. Que bom crer num Deus que sabe que a dor é uma prova para fortalecer a nossa fé. Lembra-nos sempre que Teus braços e a Tua mão estendida nos dá segurança em qualquer situação. Obrigado, ó Deus, pela esperança e pela certeza da Tua presença constante em nossa vida. Obrigado pela esperança e pela certeza da vida eterna nos céus, juntamente com Cristo e com todos os santos e anjos. Fortalece a nossa fé em Ti e enche-nos de esperança, dando-nos forças para que possamos seguir a nossa vida com alegria e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido agora o presidente. Não ainda. Ah, tá.
Nos chegou aqui um pedido de oração de alguém que está certamente nos assistindo. Andressa. Assim. Ela pede que nós intercedamos pela Kelly Carvalho. Né? Ela é sobrinha da Dona Tereza e está internada, infelizmente, né, com o mal que nos atinge, que é a Covid-19 ou o coronavírus. Então vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez e pedir que Deus olhe com misericórdia, com amor, dê força e coragem, tanto para Kelly como para os demais familiares, para que ela possa superar também essa dificuldade. Querido Deus, nosso amado Pai Celestial, nós sabemos das dificuldades que é enfrentar esta dor e este mal que infelizmente nos afeta. Mas nós sabemos também que Tu és infinitamente maior do que qualquer dificuldade que nós possamos passar aqui neste mundo. Por isso nós te pedimos que Tu olhes para a Kelly Carvalho com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua mais íntima compaixão, dando a ela força e coragem para que ela possa resistir a esses momentos difíceis, essa grande preocupação, e que ela possa olhar acima de tudo para este Deus maravilhoso, que é maior do que tudo o que nos possa acontecer. E também não só em relação a ela, mas que este mal possa ser também erradicado para que nós possamos ter novamente uma vida normal e termos então também uma convivência alegre. Faze também com que todo o tratamento que está sendo ministrado a Kelly possa trazer os resultados que tanto a família como todos nós certamente esperamos. E que esse trabalho seja também abençoado e cuida para que aquelas pessoas que estão ali trabalhando para recuperar a sua saúde possam manter-se também não contaminados por este mal e assim possam cuidar sempre mais e melhor de todos aqueles que assim o necessitam. Fazemos esta oração em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora sim, então, eu convido o nosso presidente para nos dirigir na oração geral do nosso culto. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, humildemente nos aproximamos de Ti para Te agradecer por seres o nosso Deus, nosso Criador, e por nos dares todo o necessário para a vida. Agradecemos-Te por Teu amado Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo caído em pecado para resgatá-lo para Ti. Ele entregou sua vida à morte para que nós, mortos no pecado, tivéssemos vida contigo para sempre. Muito obrigado pela salvação conquistada para nós. Muito obrigado pela paz de espírito que temos. Senhor, nosso Deus, neste mundo passamos por muitas aflições. Não permitas que as mesmas nos façam cair da fé. Pelo contrário, que elas sirvam para que cresçamos na mesma. Faze com que sejamos mensageiros da Tua paz ali onde estamos. Abençoa a Tua igreja em todos os lugares, para que Cristo seja pregado a milhares e milhares. Abençoa as diretorias e todo o Teu povo. Abençoa todo o mundo criado, preserva-o do caos, da autodestruição. Abençoa nosso país, estado e município, as autoridades e o povo em geral, para que haja mais verdade, honestidade, justiça e paz. Abençoa todos os que sofrem, os doentes, viúvos, desamparados, desanimados. Abençoa nossas escolas, sobretudo o Seminário Concórdia. Todos nós entregamos em Tuas mãos paternais, de corpo e alma, com tudo o que somos e temos. Fica com todo o Teu povo, perdoando, amparando e guiando a todos até o encontro eterno contigo e com Teu amado Filho. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aí na sua casa, se tiver mais pessoas, deem as mãos uns para os outros e oramos com fé e devoção, oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Finalizamos então assim esse momento especial de culto. Infelizmente ainda não podemos nos ver face a face, mas temos meios à disposição, através do quais nós podemos chegar até vocês e vocês podem chegar também até nós. E para concluir então, queremos desejar a todos vocês a bênção do nosso Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Presidente, suas considerações finais. Muito bem, então na realidade queremos agradecer a todos que conseguiram, que puderam nos acompanhar hoje em mais essa live pelo Facebook. Ela vai ficar disponível daqui a pouco e em seguida também a gente já sobe ela lá no YouTube para disponibilizar o link para todos, tá? E pedimos que você e sua família, se puderem durante a semana, continuem cultuando o nosso Deus, assistindo os vídeos que o pastor encaminha, utilizando os devocionários que vocês têm em casa e que tenhamos todos uma ótima e abençoada semana. Eu queria nominar todos que estiveram online ou mandando seu recado, mas infelizmente eu não vou conseguir porque são muitas pessoas. Mas muito obrigado a todos que assistiram agora, que nos acompanharam neste momento. E nós, pastor, gostaria de se despedir, alguma coisa? Não. E nós então encerramos o nosso culto com o hino A Lei do Senhor é Perfeita. Tenham todos uma boa semana. Sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor.